a essa igreja irmã, trazemos um abraço, né, da Quinta Igreja Presbiteriana de Taguatinga e louvamos a Deus por essa oportunidade. Sem mais demora, eu quero convidá-lo, até porque, pelo menos através da sala do Instagram, o nosso tempo é cronometrado. Sem mais demora, portanto, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor aí onde você se encontra, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, eu quero fazer a leitura do verso 31 ao 39. Esse foi um texto que compartilhamos recentemente com a Quinta Igreja e nós queremos trazer esse texto ao seu coração, suplicando a bênção do Senhor, a direção do Espírito de Deus para que fale poderosamente aos nossos corações, a todos nós que cremos no poder do Evangelho, esse poder transformador. Diz assim a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Diz assim o texto sagrado: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou, antes, que ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou será a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o contexto que experimentamos nesses últimos dias de pandemia, de recessão econômica, como está escrito, diz o texto sagrado: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, diz o Senhor, através do Espírito Santo ao coração de Paulo, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Reúna-se aí em sua casa, com a sua família, com seus familiares, amigos. Feche seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor comunique esse poder do Evangelho ao nosso coração nesse instante. Falemos com o Senhor. Pai querido, Deus bendito, graças te damos, louvamos, ó Deus, pela história dessa igreja, pela liderança, por cada sociedade interna, por cada membro que aqui, ó Deus, tem tido a alegria, o privilégio de te servir. E suplicamos, ó Deus, as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada cristão, ó Deus, que pela tua providência, aprova o Senhor nos reunirmos como igreja, ó Deus, mesmo que seja de maneira virtual, através de canais e veículos de comunicação, nós estamos reunidos para adorar e bendizer o teu nome. Por isso, Senhor, promove fé genuína no nosso coração, para que o nosso coração seja levado cativo ao pensamento de Cristo e que Cristo seja exaltado, glorificado em nós e através de nós. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava refletindo nesse texto, eu fui levado a pensar no contexto em que nós estamos vivendo. Bem, na verdade, eu pensei em fazer uma introdução da carta aos Romanos, e essa carta não é uma carta pastoral, ela é uma carta de cunho teológico, foi escrita para ensinar aos crentes em Roma, que era composto por judeus e gregos, mas a despeito de todo do aspecto histórico, cultural, filosófico, que certamente era muito complicado para a proclamação do Evangelho àquela época, que não é diferente dos dias de hoje. Eu estava refletindo sobre como é difícil ser cristão nessa geração. Assim como foi difícil para o apóstolo Paulo ser cristão na época em que ele viveu, devido a uma série de circunstâncias. Ser cristão nessa presente era também
é muito complicado, é muito difícil. E eu estava pensando sobre essas dificuldades que nos impedem de ser genuinamente cristão e falando à igreja que está reunida virtualmente nessa hora, por que é tão difícil ser igreja nos nossos dias? E pensando sobre isso, eu fui levado a fazer algumas ilações e estabelecemos algumas ideias, pelo menos para a nossa reflexão e nos orientar no momento que vamos compartilhar esse texto. Somos uma geração plural. Para alguns, somos uma geração chamada de líquida. Para outros, somos uma geração que somos customizados, ou seja, adotamos os costumes e a tradição para nortear a maneira em que emitimos os nossos valores de juízo. Para outros, somos uma geração formada uma geração formada por indivíduos que não têm grandes objetivos definidos, não têm propósitos claros. Somos uma geração de indivíduos vazios, e vazios porque não temos grandes profundidades cognitivas, indivíduos que sabem de muita coisa e que certamente conhecem muitas coisas, mas não dominam nada. Penso que esta seja a razão porque a igreja está abarrotada de crentes, por sermos crentes que pertencemos a essa geração, a essa sociedade, de crentes que se dizem cristãos, mas são superficiais. E são superficiais naquilo que fazem, são superficiais naquilo que creem e como creem, são superficiais naquilo que são. Há uma crise de identidade nessa presente geração dos cristãos. Resumindo, uma geração que perdeu o seu significado. E quando eu penso em aniversário de igreja, em aniversário pessoal, esses dias, nesse último dia 22 de junho, foi o meu aniversário, eu sempre trato esse momento do natalício, esse momento de celebração, como um momento de autorreflexão. Portanto, eu quero trazer a IPB VIP, uma igreja que amamos, que, como o reverendo Wilson Júnior já falou, que ajudamos e participamos do processo de organização. Eu quero convidar você a fazer uma autorreflexão, porque o momento de celebrar o aniversário é o momento de cada um de nós que comemoramos os 17 anos que estamos servindo a Deus neste lugar, servindo a Deus nessa comunidade aqui no Vicente Pires, de fazermos uma autorreflexão. E aí precisamos refletir sobre a nossa vida cristã, sobre o que é ser cristão. Ao mesmo tempo, precisamos refletir sobre o ser igreja, o que é ser igreja. E deixe-me dizer algo a vocês, algo que eu tenho aplicado ao meu coração e tenho tentado passar para aqueles que me ouvem, para aqueles que estão à minha volta, algo que para mim é uma realidade clara, nítida do meu coração. As nossas emoções, ou seja, os sentimentos com os quais você alimenta o seu coração, as nossas emoções, sejam elas de rancor, de raiva, ou de alegria e felicidade, de contentamento ou insatisfação. As nossas ações, a maneira como respondemos ao rancor, a maneira como respondemos à mágoa, a maneira como respondemos à indiferença, a maneira como respondemos àquilo que nos alegra, ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações. O nosso conhecimento, ou seja, aquilo onde eu me debruço e tenho prazer em conhecer, onde eu busco compreender e entender, e são respostas diretas, ou seja, estão diretamente ligados, proporcionalmente estabelecidas na mesma razão do quanto eu me relaciono e do quanto eu conheço esse Deus triuno. Aí, mais uma vez, eu vou repetir de uma maneira bem prática, numa única frase. Em outras palavras, as suas emoções, aquilo que você sente, as suas ações, a maneira como você reage aos seus sentimentos e como você se debruça em conhecer coisas, a busca pelo saber que você desenvolve, seja aprender a utilizar o Instagram, seja aprender a resolver uma equação de segundo grau, ou coisa que o valha, aquilo que você se debruça em aprender a conhecer todos os dias, a maneira como você usa as suas redes sociais, estão diretamente ligadas e refletem a maneira como você responde o quanto você se relaciona com o Deus triuno.
e o quanto você conhece esse Deus triuno. E, diante disso, eu queria convidá-la a refletir da necessidade que cada cristão, que a igreja e cada cristão aqui presente nesse momento de reflexão, precisa conhecer e se relacionar com esse Deus triuno. Nós precisamos conhecer e nos relacionar com o Deus Pai, porque esse Deus Pai, ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós precisamos conhecer e nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, porque Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele se revela e se apresenta a nós como o Altíssimo, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que está presente aqui na Igreja Presbiteriana do Vicente Pires e está com cada família que está conectado conosco nessa hora. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus, nessa dimensão de compreensão, nessa certeza absoluta que possa invadir o nosso coração, esse Deus que se revela, como já disse, como o Altíssimo, mas ao mesmo tempo está presente, se relaciona conosco, prover todas as coisas na nossa vida, nos sustenta em cada momento da nossa caminhada cristã, governa tudo e todos. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos nos relacionar com o Deus Filho. E precisamos nos relacionar com esse Deus Filho porque Ele é o Cristo, por quem tudo e em quem tudo foi criado, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja as coisas que você pode ver, quer seja as coisas que você não consegue ver. Ele se revela e se apresenta a nós como o eternamente eterno. Contudo, ao mesmo tempo, ele é revelado nas Sagradas Escrituras como o servo sofredor, por meio de quem, em seu sacrifício, eu e você obtemos salvação, para que, pelo poder do Evangelho, pudéssemos viver para ele, nele e com ele. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos conhecer o Deus Espírito, o Deus Espírito Santo, que a palavra de Deus nos revela e ele se apresenta a nós como aquele que é o penhor da nossa herança, a garantia de que de fato somos filhos de Deus, seremos herdeiros juntamente com Cristo por causa desse Espírito que habita em nós. E a palavra do Senhor em Efésios, que foi lida na introdução, na abertura do nosso culto, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele não só é a nossa herança, mas é o selo da santa e bendita promessa, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu preciso me relacionar com aquele que me assiste em meio às minhas fraquezas. E dito todas essas coisas, nós queremos levar você nesse dia de aniversário, de início de celebração, a refletir, porque a igreja presbiteriana aqui no Vicente Pires e toda a igreja cristã, de cada irmão que nos acompanha nesta hora, e que cada cristão precisa conhecer e se relacionar com esse Deus triuno, o Deus Pai, que é Altíssimo, o Deus Filho, que sendo a razão de tudo e de todos, em que todas as coisas convergem para Ele, contudo Ele é o servo sofredor, que pelo seu sacrifício obteve e assegurou a cada um de nós a salvação, e pelo seu Espírito nos selou com a santa promessa de que somos herdeiros da santa e bendita herança. Mas nós devemos experimentar isso para que nós possamos viver com um único propósito, para que possamos viver cada dia da nossa existência. Não só esses últimos 17 anos, mas cada dia que o Senhor nos proporcionar existir nessa era, entre os viventes, de tal maneira que possamos viver para o louvor da sua glória. E deixe-me fazer uma consideração. Viver para o louvor da glória de Deus é fazer com que cada pessoa à nossa volta, fazer com que cada irmão com quem temos contato, é fazer com que cada indivíduo que se aproxima de nós, eles possam olhar para nós e enxergar Cristo, eles possam olhar para nós e voltar os seus olhos a Deus, eles possam olhar para nós e desejar se relacionar e conhecer o Deus que nós conhecemos e nos relacionamos. A pergunta que precisamos fazer é se, de fato, temos vivido dessa maneira. Se não temos vivido dessa maneira, eis o momento de fazermos essa autorreflexão. Se temos sido essa igreja para o louvor da glória desse Deus,
que, ao ser igreja, ao viver em comunidade, aquilo que sentimos, aquilo que fazemos, aquilo que conhecemos, fazem com que aqueles que estão à nossa volta desejem conhecer e se relacionar com o Deus dessa igreja. Se como cristão, individual, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos laborais, ou seja, no desenvolver da nossa vida diária, se ao fazer o que fazemos, aqueles que estão à nossa volta, com quem temos tido a oportunidade de ter contato, eles são levados a desejar e a conhecer o Deus que nós conhecemos. Caso contrário, nós precisamos refletir sobre isso. E quais as implicações práticas de tudo isso? Por que eu estou fazendo todas essas colocações? Porque se nós conhecermos e nos relacionarmos com esse Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós vamos trocar as certezas terrenas, internalizadas no nosso coração, humanas, efêmeras, frágeis, subjetivas, essas certezas abstratas e relativizadas, sem nenhum conteúdo de verdade, que carece de verdade a cada amanhecer da nossa presente existência, elas serão transformadas, elas serão mudadas e passarão a ser certezas reais, passarão a ser certezas absolutas, concretas e imutáveis, por algumas razões que o texto de Romanos nos ensina, e eu passo a refletir com você nessa hora. E algumas certezas do tipo como está escrito no verso 18 de Romanos, no capítulo 8, quando nós transformamos a nossa maneira de pensar efêmera, quando nós transformamos a nossa maneira de ler aquilo que acontece à nossa volta de uma maneira subjetiva, abstrata, relativizada, sem verdade de Deus em nenhum desses sentimentos, ações ou conhecimento, nós passamos e transformamos pelas verdades do Evangelho, nós passamos a ter a santa e a bendita convicção que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em cada um de nós em Cristo Jesus. É o que diz o verso 18. Por isso que no final dessa perícope do verso 18, no verso 25, ele diz: porque o sofrimento do tempo presente, mesmo diante de um quadro de pandemia, mesmo diante de um quadro de crise econômica, eu tenho plena convicção de que toda essa ansiedade, todo esse medo que certamente nos assalta diariamente, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, por causa do Cristo que morreu por cada um de nós. Nós devemos ter isso como certeza, imutável, real e absoluta, concreta a cada um de nós. Mas não somente isso, o próprio texto de Romanos, no capítulo 8, ele nos ensina uma outra certeza, que nós passamos a ter a convicção e a certa convicção de que o Espírito Santo de Deus nos guia, porque somos seus filhos. Ou seja, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Quem é filho de Deus foi adotado como filho de Deus, diz o verso 14 de Romanos, no capítulo 8. Quem é filho de Deus, diz o texto, e é guiado pelo Espírito, se tornou herdeiro juntamente com Cristo. Mas não somente isso, diz o texto de Romanos, no capítulo 8. Esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Esse mesmo Espírito assiste-nos em meio às nossas fraquezas, na hora do desânimo, se nós estamos nos relacionando com Deus, se nós conhecemos esse Deus triuno, na hora que o desânimo invade o nosso coração, eu tenho a santa e a bendita certeza que eu tenho o eternamente intercessor, que intercede pela minha vida, pela sua vida, por cada um que está conectado comigo nessa hora, para que nós possamos ser renovados, para que de fato haja vida em cada um de nós. E essa é a minha oração em favor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Vicente Pires, nesses 17 anos de celebração. Mas uma outra certeza que esse texto nos aponta é que quando temos essa relação, esse conhecimento e esse desejo ávido de conhecer esse Deus triuno, nós temos a santa e a certa convicção de que todas as coisas, e a ideia que Romanos 28 nos ensina, quando ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está a nos ensinar que todas as coisas juntas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Esses dias, falando sobre
dificuldades, lutas e sofrimento pelos quais eu e você, nós enfrentamos, nós fizemos algumas afirmações. Fizemos afirmações do tipo: nós sabemos que o mundo é marcado por sofrimento. Nós fizemos afirmações que, embora sejamos cristãos, o fato de sermos cristãos, isso não nos isenta de experimentar e sofrer angústias muitas vezes terríveis que os não cristãos também experimentam. Nós também fizemos a seguinte afirmação: que coisas ruins são ruins, não tem como ser vista como boas. Contudo, Romanos, no capítulo 28, nos ensina que todas essas coisas juntas, quer sejam boas, quer sejam ruins, quer sejam más, quando a conta vence, o desemprego se torna uma realidade, o diagnóstico indesejado vem à tona, passa a ser parte da nossa vida, quando há uma crise conjugal, há uma decepção com o cônjuge, quando há dificuldades e crises familiares, quando o nosso mundo foge ao nosso controle, o texto vai nos dizer e nos ensinar, quando a pandemia é uma realidade, quando vamos num posto de saúde e somos testados positivos para o Covid-19, quando a recessão e a crise econômica vem como uma avalanche na nossa vida, devastando tudo e todas as coisas que estavam ao nosso alcance. Como é que nós lidamos com isso? E o texto diz: nós temos a certeza, nós sabemos que todas essas coisas juntas estão concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o apóstolo Paulo descreve quem são esses que amam a Deus, que o tempo não me permite agora, mas eu quero convidá-lo a olhar para o verso 31 ao 39 desse texto e, a partir desse texto, fazer algumas colocações. E aí o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito de Deus, faz a seguinte indagação: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas que o Espírito de Deus leva o apóstolo Paulo a refletir e faz com que ele desenvolva toda essa perícope, indo até o verso 39, com o qual ele encerra o capítulo 8. Ele diz assim: que diremos nós diante dessas coisas, se a pandemia se torna uma realidade, se a crise econômica, a recessão, a exploração, as leis injustas se fazem presente no meu cotidiano? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas? Se eu tenho um Deus que intercede por mim, se eu tenho um Espírito de Deus que me assiste em minhas fraquezas, se eu sei que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou se eu sei essa bendita verdade do Evangelho, que nenhuma condenação há, como diz o verso 1 de Romanos 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho ensinado, esses dias conversando com alguns pastores, compartilhei com o reverendo Wilson Júnior, que eu estava, e com o presbítero William, sobre uma conversa que tivemos com alguns pastores e algo que tem me vindo à mente é que a gente precisa oportunizar esse momento de pandemia que a igreja tem enfrentado juntamente com todo o globo terrestre. E nós precisamos aproveitar, porque se formos uma liderança saudável, uma liderança sadia, nós vamos perceber que o evangelho está sendo propagado, anunciado e alcançado muito mais pessoas quando nós reunimos no nosso gueto, no nosso templo, na nave ou no salão de reunião da nossa igreja. Nós estamos sendo muito mais igrejas hoje, quando anunciamos e proclamamos o evangelho a todo mundo. Esse evangelho vai ser ouvido e lido e compreendido pelo mundo todo, a todos aqueles que têm acesso a um meio de comunicação de internet. O evangelho está sendo anunciado por várias igrejas nesse exato momento, e louvado seja Deus por isso. Por isso, nesse momento de reflexão, precisamos trazer à mente o que diremos, pois, diante à vista dessas coisas. Por mais que o seu quadro pareça doloroso e fora do seu controle, você tem um Deus que é por você. É assim que ele começa a desenvolver a partir do verso 32. Que diremos, pois, se Deus é por nós? Não é qualquer Deus, é o Deus triuno, é o Deus todo-poderoso, aquele que enviou o seu Filho, aquele a quem tudo pertence, tudo governa, aquele que é o Altíssimo, o que está acima de todas as coisas, aquele que também é imanente
não é só um Deus transcendente, mas é um Deus que se relaciona e por se relacionar comigo e com você, nos sustenta com a sua destra fiel. Estende a sua mão e sustenta cada um de nós para que possamos enfrentar e superar o dia mau, quando ele bate à nossa porta. E aí o texto diz: que diremos, pois? É esse Deus que é por nós. Se ele é por nós, quem será contra nós? Que armadilhas, que inimigos, que circunstâncias externas a nós podem se levantar contra aqueles que são filhos de Deus? Aquele que não poupou, e o apóstolo Paulo usa esse argumento, que não poupou o seu próprio filho, antes ele nos deu. Ele enviou Jesus Cristo por amor a mim e a você, para que todos nós pudéssemos bendizer o seu nome. E aí diz o texto sagrado: se esse Deus é por você, que circunstâncias externas pode roubar de você a alegria de servir e estar envolvido e conhecer e se relacionar com esse Deus? A minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus lhe incendeie o seu coração para que você deseje verdadeiramente viver para esse Deus, conhecer esse Deus de tal sorte que as suas emoções, que as suas ações e aquilo que você conhece seja voltado unicamente para o agrado dele. Mas não somente isso, o texto vai nos ensinar ainda que diante dessas coisas, não só que Deus é por nós, mas quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, quem os condenará? E aí ele vai e amarra essa verdade. Que condenação eu e você podemos experimentar se Cristo Jesus, quem foi aquele que foi ofertado pelos nossos pecados e que morreu em nosso lugar? E a ideia do texto não é que nós somos salvos pelo que fazemos e a maneira como respondemos para Deus, mas pelo que Cristo e Deus fez por cada um de nós. Ele, na sua eternidade, no beneplácito da sua vontade, decidiu enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque Jesus veio ao mundo e se tornou um de nós, diz o texto, ele morreu pelos nossos pecados, foi o nosso substituto vicário, mas não somente isso, ele ressuscitou, e louvado seja Deus por isso. E porque ele ressuscitou, diz o texto, está à direita de Deus e intercede por nós. Eu e você, em meio às nossas fraquezas, aos nossos desânimos, contamos com a intercessão do Espírito de Deus. Mas o texto continua dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se nós temos um Deus que é por nós, se nós temos um Deus que nos deu graciosamente o seu Filho em nosso favor, se nós temos um Deus que, por ser por nós, que nos justificou, quem pode intentar acusação contra os salvos em Cristo Jesus? Quem pode nos condenar? Se Cristo Jesus intercede por nós e está sentado à direita de Deus Pai. E aí ele introduz o verso 35, 36 e o 37 e diz: quem nos separará? Que circunstâncias pode advir a minha vida, a sua vida, a nossa família, nesse momento caótico em que a existência humana experimenta? Que luta podemos enfrentar fora de nós, extra nós, que pode nos separar do amor de Cristo? Será talvez a tribulação, as decepções pelas quais você passa? Será a sua angústia? Será possivelmente uma possível perseguição que você sofra? Ou estado de falência, onde a fome se torna a realidade, a nudez se torna evidente, ou o perigo e a espada são ameaçadores? Será que essas coisas é capaz de roubar de você e fazer com que você não responda adequadamente com as suas emoções, com o seu conhecimento, com as suas ações, de uma maneira que promova a glória desse Deus? Que será que você não será capaz, se Deus é por você, se Deus é pela Igreja Presbiteriana aqui no Vicente Pires, será que o fato desse Deus ser por nós não é motivo suficiente, não é certeza absoluta, concreta e real, necessária para impulsionar o meu coração e o seu coração a sermos um cristão,
a sermos uma família, a sermos uma igreja que vai impactar esse mundo se o Todo-Poderoso é por nós, se o Todo-Poderoso entregou seu Filho por amor a cada um de nós, se o Todo-Poderoso intercede por nós com gemidos inexprimíveis na pessoa do seu Espírito e através do sacrifício do seu Filho que ressuscitou e está à destra do Deus Pai a interceder por cada um de nós. Quem vai nos separar de tão grande obra na nossa vida? Por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 2, ele faz um questionamento que grita ao meu coração: como nós poderemos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos abrir mão se aquele que é a expressão exata do ser de Deus se ofertou em meu lugar voluntariamente para que eu e você tivéssemos essa santa e bendita convicção nesta noite de que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. E o que nós podemos dizer diante de todas essas coisas? Ele fecha essa fala com os versos 37, 38 e 39, nos mostrando a real convicção que deveria nortear as minhas emoções, as minhas ações e aquilo que me dá prazer em conhecer. Ele diz: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, ele está dizendo: o que é que eu posso dizer diante de todas essas coisas? Naquele que é o Criador de tudo e de todos, naquele que sustenta tudo e todos, naquele que enviou seu Filho, que morreu na cruz em meu lugar, naquele que intercede com gemidos inexprimíveis por causa dessa obra triuna de amor em meu favor. Nele eu sou mais que vencedor por causa dessa verdade absoluta. E aí ele diz: portanto, essa é a certeza que tenho, essa certeza que dominará o meu coração e deve dominar o coração de cada cristão que crer nessa verdade. Portanto, eu estou bem certo. É assim que o apóstolo Paulo conclui dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a pandemia, nem a recessão, nem a crise, nem o Covid-19 ou a contaminação com a coronavírus, seja o que for, nada do presente, nem do porvir, nem coisas, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem absolutamente qualquer outra criatura poderá nos separar do amor desse Deus triuno, que foi revelado a mim e a você na obra do nosso Salvador Jesus Cristo, nesse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, eu convido a Igreja Presbiteriana do Vicente Pires, ao completar e celebrar esses 17 anos de existência neste lugar, que vocês sejam incendiados pelo poder do Evangelho, de tal sorte, de tal maneira, que compreenda que somos frágeis, que a vida às vezes é terrivelmente complicada, que a nossa vida às vezes sai completamente fora do nosso controle. Contudo, eu e você, nós temos um Deus triuno, como já falamos, o Todo-Poderoso, o incrivelmente soberano, um Deus que não muda, imutável e de uma maneira inexplicável, que eu e você não compreendemos, nós não entendemos diante das nossas imperfeições, das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, dos nossos desânimos. Esse Deus, de uma maneira inexplicavelmente graciosa, ele se tornou por nós, se tornou por você, meu querido ouvinte, aqui nesta noite, e nos ensina que nada, absolutamente nada, nos separará do seu amor. Pois com esse Deus que é Pai, com esse Deus que é Filho, com esse Deus que é Espírito, quando eles fazem sentido ao nosso coração e à nossa vida, nós vamos viver para o louvor da sua glória. De tal sorte que todos que estão à nossa volta, sejam os mais próximos da nossa parentela e familiares, sejam aqueles com quem trabalhamos ou até mesmo os desconhecidos, ao olharem para nós, pelo nível da nossa relação e conhecimento desse Deus triuno, eles serão contagiados a conhecer e a se relacionar com Deus que nós conhecemos. Meu desejo é que Deus abençoe
essa igreja e faça dessa igreja essa igreja bendita que vive para o louvor da glória desse Deus bendito. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, nós te agradecemos por esse momento e suplicamos a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles que aprove ao Senhor reunir neste lugar, nessa hora, e fala ao nosso coração. Ó Deus, continua a ministrar a verdade do seu evangelho, para que todos nós sejamos, ó Deus, tenhamos as nossas emoções curadas, temos as nossas atitudes redimidas e, acima de tudo, Deus, que o nosso prazer em adquirir conhecimento, ó Deus, seja conhecer esse Deus que se revela a nós pelo poder do evangelho. E ao compreendermos isso e aplicarmos isso ao nosso coração, a nossa vida seja para o louvor absoluto da tua glória, porque temos a certeza bendita que, apesar das lutas e das dores que enfrentamos, nada nos separa do teu santo e bendito amor que foi revelado em Cristo Jesus. E por esse amor nós te bendizemos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém. Agradeço.